Olá, senhores. Bora aí para mais uma questão de gases para nós. Olha só. Um cilindro metálico fechado com tampa contém 6 mols de ar à pressão de 4 atmosferas e na temperatura ambiente. Abre-se a tampa do cilindro. Depois de seu conteúdo ter entrado em equilíbrio termodinâmico com o ambiente, qual é o número de mols que permanecerá no cilindro para nós? Então, aí percebam que a pressão atmosférica ele dá como dada de 1 atm e o ar é admitido como sendo um gás ideal para nós, certo? Então, olha só, meninos. Então, se a gente olhar lá no início, vamos colocar início como situação 1 para nós, tá? A pressão que o gás está sujeito é de 4 atms. A gente sabe que o volume que ele está sujeito é o volume do recipiente que ele não deu, vamos chamar de V. O número de mols nessa situação vale 6 mols. E a temperatura, ele cita para nós que é a temperatura ambiente. Tem algum momento aqui, ó, temperatura ambiente para nós. Já na segunda situação, que é quando a gente abre a tampa do recipiente, permite que parte desse ar saia e eles atingem um equilíbrio termodinâmico, a pressão que ele vai ficar sujeito agora nessa situação, obviamente, que é a pressão atmosférica, já que agora está em equilíbrio termodinâmico com o ar atmosférico para nós. A pressão, então, é de 1 atm. Porém, a parte de mols que sobrou, né, o número de mols que sobra no recipiente, esse número de mols continua ocupando o volume do recipiente, que vale V. O número de mols é o que nós queremos aqui, é o que o exercício pergunta para nós, né? E a temperatura, obviamente, continua sendo a temperatura ambiente. Então, aqui, meninos, na equação de Clapeyron, nós vamos falar que PV é igual a nRT. Peão, não é o PVT/Povotó, é quase PVT/Povotó. Porque agora o número de mols também muda, né? Então, a relação que a gente pode fazer é essa daqui, ó. Pressão vezes volume, dividido pelo número de mols vezes temperatura, ó. Tudo isso é igual à constante universal dos gases para nós. E como esse R é o mesmo, tanto na primeira como na segunda situação, a gente pode igualar a pressão vezes o volume sobre o número de mols vezes temperatura na primeira situação é exatamente igual a pressão vezes o volume sobre o número de mols vezes a temperatura na segunda situação para nós. Peão, eu não podia ter isolado já o volume e a temperatura também e só ter deixado pressão sobre o número de mols? Com certeza, tá? Com certeza. É que eu gosto de deixar aqui, ó, já que o volume 1 é igual ao volume 2, a gente corta. Já que a temperatura T1 tem o mesmo valor da temperatura T2, a gente também pode cortar. E aí sobra para nós a relação pressão sobre o número de mols. A pressão vale 4 atm, o número de mols na situação vale 6, a pressão na segunda situação vale 1 e o número de mols N2 é o que a gente quer encontrar. Aqui dá para simplificar, né? Dividir por 2, 4 por 2 dá 2 e 6 por 2 dá 3. Multiplicando em cruz, nós vamos ficar 2 vezes o N2 é igual a 3 vezes 1. E, portanto, o N2 vai ser 3 dividido por 2, que dá 1,5 mols para nós. Essa quantidade de mols presente no recipiente agora, após a tampa ser aberta. Fechou, meninos? Grande abraço a todos e até mais.